Boa noite, iniciamos a nossa web aula na nova UC, né? UC de Automação de Sistemas Industriais. Brifando aqui anteriormente a gravação junto ao Wellington, qual é o nosso conteúdo de hoje, né? Falaremos sobre os tipos de acionamento. Por quê? Eu costumo brincar com o pessoal que é mais ou menos o seguinte: se a gente fosse trabalhar com três níveis, né? A mecânica, elétrica e automação. Não que uma está acima da outra, mas a mecânica em si, ela acaba sendo mais. Eu, eu vou falar a minha visão, né? Mais simples de entender, porque tudo a gente tateia muito, né? A gente encosta muita coisa, a gente opera muita coisa. Dá para sentir pelo tato os elementos, aplicando força, vendo uma aresta, um ponto de corte. Então, muito tato. Então, isso ajuda que mais um sentido, além de você estar recebendo o conhecimento de modo, né, qualquer modo, passando para vocês aí online, seja lendo um livro, no intelecto, você ainda tem o tato. Então, os sentidos ajudam a gente a aprender. Então, tem bastante tato na mecânica e isso facilita o aprendizado. Então, por isso que eu sempre peço, não percam os momentos presenciais, porque a parte mecânica, ela tem essa benesse. Quando você passa para a elétrica, seja alguns pontos você não tem o tato, porque imagina você encostando no condutor para sentir a corrente passando. Não vai dar bom. Então acaba que você, por muitos momentos, não tem a facilidade do tato, né? Em alguns momentos, em outros tem. Então, assim, fica no meio termo e muita coisa você vai ter só o intelecto imaginar, por meio de instrumentos de medição, saber que existe, mas você não pode encostar. E se encostar, você vai sentir, mas não vai ser uma coisa muito boa, né? E temos a automação. A automação, aí você já não tem quase nada de tato. Algum outro instrumento ali, vamos usar um fim de curso, tal, você ainda pode usar o tato, mas é muito menos palpável, muito mais dentro da lógica. Então você precisa ter uma boa lógica para automatizar, para trabalhar com automação. Então você vai entender quais são os meios, quais são as ferramentas que você pode usar, quais adventos da tecnologia já estão disponíveis para que você automatize, mas não adianta nada você saber tudo de automação e não saber como funciona um processo, qual é o método produtivo, qual é a lógica de produção. Então, tudo isso é muito necessário. Por isso que chega em automação, tivemos tantas outras UCs, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esses grupos de acionamento. Por quê? Você entende o processo, entende a lógica. Com essa lógica do processo, você vai procurar, né? Qual é o equipamento ou qual advento você vai empregar para que seja feita aquela atitude, aquela ação que seria feita de forma manual, ela seja feita de forma automatizada. Show? Então, primeiro aqui, né, são os acionamentos do grupo hidráulico, que nós vamos trabalhar, posteriormente o pneumático e implementando junto a ele já os sistemas de automação. Então, o grupo de acionamento hidráulico é a parte do sistema onde estão localizados os elementos responsáveis pelo armazenamento do fluido hidráulico, que a gente conhece como óleo, de segurança e de filtragem durante o trabalho, e os elementos responsáveis pelo bombeamento do fluido para o sistema, né? Seja se vai bombear, você tem de sucção ou de recalque, né? Sucção, a bomba de sucção é quando ela puxa, vamos dizer que quer trazer o fluido até ela, né? Até aquele ponto que ela está instalada. Então aí é de sucção. A de recalque, ela já está no local que o fluido está e quer que transporte ele para um outro local. Então temos esses dois tipos de bombeamento aí. Ou pode ser associados também, né? De sucção e de recalque. Então, eles são os elementos responsáveis pelo bombeamento do fluido, e aí é um conjunto motor-bomba. E como que ele é representado? Ó? Aqui, a simbologia do reservatório hidráulico industrial. Então, esse reservatório, né, é o elemento responsável por armazenar o fluido, e além disso, sua estrutura é usada para realizar a troca térmica com o fluido, a fim de resfriá-lo. Então, vai ter um trocador ali dentro justamente para fazer o controle dessa temperatura. E o que tem, ó? Tem válvula limitadora de pressão, porque se tiver uma pressão muito elevada, pode ser que o aspecto construtivo dela, os materiais não suportem isso, tenha um dano, né?
tem a bomba, motor elétrico, tubo de aspiração, filtro de sucção. Tem as duas linhas, né? Linha de pressão e a linha de retorno para o reservatório. Filtro de ar, filtro de enchimento, visor de controle para nível, escotilha para manutenção e parafuso para purga, né? Para drenagem desse reservatório. Consegue ver bem a imagem aí? Só me dá um feedback aí, Wellington, fazendo favor, se dá para ver legal. Show de bola. Então, o reservatório, vai ter muitos e muitos aí, porque é mais simples você armazenar, igual eu falei, tem recalque, tem sucção. Então, se eu estou trazendo de algum local esse óleo, estou fazendo a sucção, naquele ponto é ideal que você coloque um reservatório e depois coloque uma outra bomba de recalque, né? Se você quiser transportar para um outro local. E aí é um meio de conter esse esse fluido, né, que é o óleo, e também da gente fazer alguns processos, igual aqui, controle tanto da temperatura, ele também consegue fazer algumas filtragens aqui nesse reservatório, ele mantém o sistema sempre disponível, né? Ah, teve um probleminha no trecho tal e eu tenho que fechar uma válvula ou outra. Então, os reservatórios você consegue manusear para manutenção também, né? Muitas vezes consegue trazer o volume de óleo ali para dentro do reservatório e está tudo ok, você consegue trabalhar com o restante da linha. Então, tem inúmeras utilidades do reservatório e tem os cuidados também, né? Então, drenagem, manutenção, limpeza, né? Sempre que possível, verificação de vazamentos nele, e é imprescindível. Então, as duas linhas, ó, linha de pressão, que é o óleo quando ele sai, né? Já pressurizado, que sairá sob pressão depois que ele for bombeado do reservatório. Linha de retorno. O óleo, depois de realizar o trabalho mecânico, retorna ao reservatório para ser resfriado e depois é novamente bombeado e direcionado para realizar trabalho. A linha de retorno tem por função direcionar o fluido ao reservatório logo após o mesmo ter realizado trabalho mecânico, feita a função dele. Filtro de ar e filtro de enchimento são os filtros por onde é feita a reposição do nível do reservatório, caso este baixe. A finalidade é que o óleo seja filtrado antes de entrar no reservatório, para não contaminar os demais, né, com alguma sujidade que não é adequada para os nossos sistemas. Visor de nível, o nome já diz, né? Escotilha para manutenção também, para ter acesso, né, ao reservatório. Parafuso de drenagem. Então, às vezes quer trocar o óleo, quer purgar um pouco. Então, ele ajuda. Ah, chicane, vamos lá. Cadê ela? Aqui é a chicane, né? Na verdade, a chicane já seria uma espécie do trocador. Geralmente, boa pergunta. O que que acontece quando tem reservatórios, Wellington? Gostei da pergunta, eu até passei sem. Não foi porque eu quis, não. A troca de calor, muitas vezes é por placa. Então, a gente quer que ele passe por essa placa, troque calor ali e já saia uma temperatura adequada. Só que o volume de, no caso aqui, óleo, não tem como garantir que todo está passando. Pode ser que um pouco desse óleo fique sempre aqui e não passe para o outro lado para ser bombeado de volta. Então, o que que acontece? As chicanes são como se fosse um labirinto para ele ir contornando, além de diminuir a questão da turbulência do fluido dentro, né, o escoamento desse fluido não ser turbulento, ele ser mais laminar, isso pode diminuir a velocidade do mesmo e fazer com que ele chegue para passar pelo trocador com uma velocidade menor, e uma velocidade menor ajuda a gente a trocar, e que o volume, como se fosse um volume de controle, entrou 1 litro aqui, que esse 1 litro percorra esse espaço, né? Da Chiquinha aqui está representado só por uma, né? Que ele percorra esse espaço e realmente ele passe pelo trocador para fazer essa troca de temperatura. Isso é comum em sistemas que envolvem fluidos, tanto aqui o óleo, em alguns trocadores que usam água também para trocar calor. Deixa eu ver o que mais. O ar também, dependendo do caso, o pessoal usa chicane, justamente para tanto controlar a velocidade de escoamento, fazer o escoamento ser laminar. Laminar e turbulento, não sei se você já viu, talvez eu estou usando um nome diferente, mas imagina um rio. Um rio que a correnteza está indo normal. Então ela está indo lá alinhada, está todo laminar. Quando chega nas curvas, ele dá uma acelerada, parece que ele fica mais brusco, ele bate contra a pedra, bate contra a árvore, sai, né?
tendo um comportamento totalmente diferente. Então aí seria o turbulento. E aí nas máquinas a gente também prefere o laminar, porque dependendo do nível de pressão, a velocidade mais elevada, geralmente nos pontos de conexão, nas laterais, são pontos de tensão no nosso material. E ali naquele ponto, a resistência mecânica do reservatório em si pode ser que seja afetada com o passar do tempo. E aí, se eu dou uma porrada assim, mais uma velocidade muito elevada, entrando em choque com ponto de tensão, pode ser superior, né? Lógico que temos aqui válvulas de pressão para fazer a segurança, mas pode ser superior e também cisalhar o material. Então é muito disso, né? Controle do nosso fluxo, controle como se fosse um volume de controle para garantir a troca efetiva de calor e também para manter o nível, né, de modo equilibrado, o nível do nosso reservatório. Isso aí você vai encontrar também com óleo, água, ar, sempre vão ter essas chicanes aí, que chamou de chicana, né? Mas pode ser que eu esteja errado, mas o comum é chicane porque tem o nome da zebra na Fórmula 1, não tem a zebra que para você contornar melhor e tudo mais? Então vem pelo que eu imagino, né, que eu aprendi, vem disso, a chicane. Show de bola? Então a chicana, ó, responsável. Aqui ele chamou chicana o trocador de calor, ó, responsável por efetuar a troca térmica do óleo. Essa troca térmica ocorre por contato. Contorno, melhorou. Eu tenho que gravar essas palavras. Tem hora que eu acho que é na sexta, Wellington, meu vocabulário vai ficando mais, mais contido, ou o cérebro vai ficando mais lento e falta, mas é contorno, exatamente. Aqui não. Quem efetua, né, a troca térmica ocorre por contato, ela é placa perfurada e fica no centro do tanque. Isso aqui é trocador de calor, o nome dele. O mais comum é a gente chamar de trocador de calor, e aí sim a chicane é quem faz o contorno, como você bem disse. Então, chicane no contorno, muito comum em bomba, em reservatório, quer dizer, muito comum em reservatório, e o trocador de calor é a placa. Ah, e pode ser por tubo. Essa aqui, ela vai ter já os furos, né? Conforme tem a imagem lá, ela tem os furos para passagem do nosso óleo por ela. E assim vai. Então depende muito da efetividade da troca, né? Porque imagina nesse caso aqui, ó, só até certo nível tá tendo troca de calor acima, não tá legal. Então já é um ponto para a gente estudar que talvez acho que o que ele chamou de chicane, que é o trocador de calor, talvez ele teria que ser menor. A gente tem que controlar o nível. Se passar do nível, a gente bota um reservatório de óleo ao lado, né, para equilibrar e assim vai. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Mas chiquei, né, para o contorno e o trocador de calor é quem realmente efetua a troca, né, troca aí calor desse óleo. Temos o filtro de sucção, que retira as impurezas do óleo e protege a bomba no momento que esta suga o fluido do reservatório. E o tubo de aspiração é por esse tubo que a bomba suga para a estrutura, onde internamente a pressão desse fluido será elevada e direcionada à linha de pressão. E temos a válvula limitadora de pressão que controla a pressão do sistema hidráulico, né? Porque se elevar, nós podemos ter problemas. Aqui, filtro, né? Que o filtro interno ou filtro de sucção, um dos elementos que a gente acabou de ver, pois ele fica dentro do reservatório e antes da bomba. Sua função é evitar que qualquer impureza contida no reservatório seja direcionada à bomba no momento da sucção do fluido. Quais são as vantagens? Barato, pois não possui carcaça, e protege a bomba da contaminação que está presente dentro do reservatório já, né, que já está presente para ela não succionar e ter problemas. E quais são as desvantagens? Não protege os componentes do sistema das partículas que a bomba gera, porque ele só vai filtrar antes da bomba. Manutenção ruim, pois tem que desmontar e esvaziar o reservatório para ter acesso. Muito similar ao sistema aí, sistema automotivo é mera coincidência, tá? E se bloquear o fluxo, pode prejudicar a bomba. Então, se ela tiver muita sujidade, ela começar a ficar, que o pessoal chama de entupir, né? Com a sujidade muito alta, ela vai atrapalhar o fluxo de óleo na nossa bomba funcionando a vazio, nós vamos ver mais para frente quais são os grandes problemas. Outro elemento importante aqui é o nosso conjunto motor-bomba, né? Aqui ele é aberto, ó. Os parafusos, engrenagem, a porta de pressão, temos selo.
temos eixo. Então, é o nosso conjunto, né, da bomba com o motor elétrico. Então, tem o desenho da bomba hidráulica, ela nada mais é que um equipamento inteiramente mecânico capaz de fazer sucção. Nesse caso aqui é a bomba de sucção. Então, vai lembrar que a bomba não é capaz de bombear nada, pois ela precisa movimentar-se para desenvolver sua função adequadamente e sozinha a bomba não se movimenta. Então, ela está ali montada, mas ela precisa que algo acione e gere esse trabalho nela, né? E por isso é o conjunto da bomba mais o motor elétrico. Então, mas se você perguntar, né, por que a bomba da sua casa, quando ligada na energia, bombeia a água? Então, isso acontece porque ela está acoplada a um motor elétrico. O que você liga na energia, né, é o motor elétrico e, por sua vez, produz energia mecânica que está acoplado à bomba, né? Temos, hoje em dia, eles são acoplados mesmo, estão tudo dentro do mesmo conjunto. Tem alguns sistemas que usam transmissão para transmitir essa, no caso ali seria o torque, né, que o motor gera por meio de polia, de engrenagem, por meio de corrente, correia, né, para o conjunto da bomba. Hoje em dia são todos acoplados aí justamente para a gente ter um sistema só, mais fácil manutenção, não ter essa transmissão por meio de correia, corrente, polia, engrenagem, que é mais um ponto para se desgastar e ficar mais caro para a gente manter. Então, observe nessa figura que o motor elétrico está acoplado à bomba. Então, se energizarmos o motor, ele começará a girar e através do acoplamento, este movimento será transmitido e a bomba, por sua vez, irá girar na mesma velocidade e força que o motor, porque tá, ali tá junto, não tem transmissão nenhuma, né? Ou não tem nenhum sistema de transmissão alheio a esse acoplamento entre eles. Então, é através deste conjunto que conseguimos aspirar o óleo que está dentro do reservatório e enviá-lo através da linha de pressão aos atuadores. Tá? Então, temos tipo de bomba aqui, ó, bomba de engrenagem. Então, vamos lá. O vácuo é criado aqui quando os dentes se desengrenam, o óleo é succionado do reservatório. Então, ali é o ponto de entrada. Depois, o óleo é transportado através da carcaça em câmaras formadas entre os dentes, a carcaça e as paredes laterais, que é o volume que esse óleo pode ocupar dentro da bomba. E aí, o que acontece? Vai se diminuindo o volume que ele pode ocupar. Então, se diminuir o volume, lei dos gases, PV-RT. PV, que é pressão vezes. Caraca, agora falhou. Pressão vezes velocidade é igual a R, que é constante dos gases, vezes o T, que é temperatura. Se você vai diminuindo, que velocidade? O V é volume, perdão. Pressão vezes volume igual a constante dos gases R vezes o T, que é temperatura. Então, se você diminui o volume, ou você tem que aumentar a temperatura, o R não muda porque é constante dos gases, é constante. Ou você tem que aumentar o P. E geralmente nas bombas aumentam-se os dois, a pressão e a temperatura. Então, ele vai diminuindo o volume e vai, de certa forma, comprimindo esse óleo, né? Então, o óleo é forçado para abertura de saída quando os dentes se engrenam novamente. Então, ele ocupa, né, todo o espaço e ele tem que sair já pressurizado. E outra, o diferencial de pressão faz ele se movimentar. Por quê? Na natureza, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, se tem algo com maior pressão e tem um local que tem uma pressão menor, ele vai tender aí para equalizar essa pressão. E a pressão de saída atuando contra os dentes causa uma carga não balanceada nos eixos, como indica a seta, né? Então, está pressurizando os dois eixos, tenta girar, né, ao contrário, e aí encerra-se o processo. Então, quando a bomba começa a se movimentar, o óleo é sugado do reservatório, passando entre a estrutura de aço das laterais e os dentes da engrenagem. Devido ao encontro entre os dentes da engrenagem, o óleo não passa por entre elas. O seu trajeto é contornar a parede da bomba até chegar à câmara de saída, ganhando a linha de pressão. Então, aí, quando ele já está no ponto de saída, ele já está pressurizado com um volume menor, com pressão maior e com temperatura maior. Lembrando que com os tipos de fluido, né, se a gente pegar o óleo, essa parte de pressurização e tudo mais, não é tão simples igual quando a gente pega um na pneumática, né? Deixa eu ver aqui, ó, em questão de temperatura.
Questão de temperatura para calibrar a transmissão de tratores e máquinas é necessário atingir uma temperatura exigida para que ele funcione, né? Se não chegar, ele não deixa acionar, Wellington. Rapaz, esse fone seu tá, tá fazendo falta aí. Você já ia dar um bizu bom para todo mundo que estivesse assistindo gravado depois. Mas é isso, né? O controle dessa pressão e temperatura de trabalho, né? No seu sistema é mecanização agrícola, né? A máquina agrícola que você disse. É, trator e máquinas, né, implementos agrícolas. Então, realmente tem que ter esse controle, né? Por quê? Porque aí, qual que é a pressão que vai chegar para o atuador trabalhar? Se for menor, vamos dizer que o deslocamento dele é de 10 milímetros. Se a pressão é menor, muitas vezes não vai deslocar o 10, vai deslocar 8, vai deslocar 7 e não tem, ele não entrega a função que é desejada. Então, a pressão é muito controlada nesses sistemas, temperatura também, né? Como o Wellington bem disse, para que o trabalho seja adequado. E aí sim tem que atingir a faixa de temperatura a qual ele foi empregado. E ali sim vai ter uma espécie de automação, né, Wellington, para fazer esse controle de temperatura. Porque não tem como alguém ficar lá toda hora medindo, né? Fazendo a medição dessa temperatura para falar, agora eu tenho que desligar, agora eu posso deixar abrir certa válvula. Então, já é um sistema que vai ter uma automação. No caso aí, trator, implemento agrícola, né? Tecnologia está demais nisso aí. Creio que hoje no Brasil, se brincar trator e outros tipos de implementos agrícolas, tem mais tecnologia do que os carros que são comercializados aí para a gente. Então, realmente, o agro é muito forte, né? E os olhos estão voltados para o agro também. As indústrias estão voltadas para atender esse mercado que é o principal do nosso país, né? E outro tipo de bomba, que é a bomba de palheta. Então, no fim das contas, a bomba ela sempre vai fazer esse trabalho, né? De pressurizar. Então, aqui ó, tem a entrada num volume crescente e uma saída num volume decrescente. Então, ela entra com um volume maior do que sai, né? Tem o eixo, tem a carcaça, tem o rotor é onde acopla todo esse sistema e as palhetas lá dentro, né? Então, elas vão passar e muito provavelmente o que que acontece? Ele tem uma área não, volume, né? Estão trabalhando com fluido aqui, um volume maior na área de entrada do que na área de saída. Por quê? Você precisa diminuir o volume para ganhar pressão, ou você precisa aumentar a temperatura. A gente não está vendo nada aí acrescentando temperatura em si. Então, ele vai para pressurizar, ele diminui o volume que é o que os nossos sistemas fazem quando precisa fazer esse tipo de trabalho, né? Então, conforme mostra a figura, a bomba possui palhetas e as palhetas são móveis. Dessa forma, quando a bomba gira, suas palhetas se movem. Isto porque, se observarmos com mais atenção, veremos que o seu eixo é mais próximo da carcaça de um lado do que do outro. Tá vendo a linha de centro aqui, ó? O eixo está mais próximo à parte da saída do que a parte de entrada, para diferenciar o volume, né, que vai estar ali dentro. Então, mais, mais próxima da carcaça de um lado que de outro, ou seja, é desbalanceada. Quando a palheta se aproxima da parte onde a carcaça é mais próxima, ela se retrai e entra no eixo, e quando ela se afasta, ela sai de dentro do eixo para sugar o óleo. Então, quais são os problemas, né, com relação às bombas que a gente tem? Primeiro, a aeração, né? Nada mais é que a entrada de ar no sistema hidráulico. Isso é um terror. É importante frisar que dentro das tubulações, não só para hidráulico, como praticamente todos os sistemas, né? Que a gente tem um volume de controle e toda hora fica entrando o ar que é o mais comum de entrar, né? Se fosse um outro sistema ali tivesse alagado água também, então eles interferem na qualidade, interferem em tudo, né? Mesmo não sendo miscível, né? Não misturando, ele vai afetar. Então, é importante frisar que dentro das tubulações do sistema hidráulico tem que haver somente o fluido, que é o nosso óleo. Não pode conter outros materiais e muito menos ar. Por quê, né? A gente vai ver aqui abaixo. Então, esse ar gera pequenas bolhas quando misturado ao óleo, o que ocasiona pequenas explosões dentro da bomba. Isso é a cavitação. Vou ler aqui e a gente comenta sobre ela. Então, a cavitação é a evaporação do óleo a baixa pressão na linha de sucção, ou seja, quando a pressão for baixa, o óleo pode aquecer a ponto de evaporar, formando pequenas bolhas
que quando são transportados para a zona de maior pressão, explodem, fazendo com que a bomba solte pedaços de aço dentro do sistema, danificando. Então, tem cavitação por dois pontos. Se tiver aeração, o ar passando, ele vai misturar essas bolinhas, e essas bolinhas, quando impactam contra. Ah, eu estou passando lá no motor de palheta ou no meu motor de engrenagem. Quando eu vou passar, eu estou diminuindo a pressão, ela começa a se chocar, se for de engrenagem contra o dente, ou se for contra a palheta naquela segunda bomba. E essas pequenas bolinhas, elas vão fazendo pequenas explosões. Ah, uma bolha já estoura tudo? Não, mas ela vai desgastando, 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 até que chega uma hora, igual aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a cavitação é mais ou menos isso. Muito comum, quem já morou em casa que tem poço, ou que precisa jogar água para uma caixa d'água elevada, né? Não sei como que é o abastecimento aí de vocês, mas para quem já morou sabe, né? Quando a bomba começa a cavitar, fica aquele barulho dela funcionando a vazio. Aí você vai olhar, acha que é água e tá vazando tudo, porque o rotor já não está mais contendo o volume do fluido que a gente quer fazer o recalque, ou está succionando, e aí ele começa a vazar porque cavitou. Então essas pequenas explosões vão retirando material, retirando material, retirando material, né? Até que chega uma hora que a espessura está tão fina e aí é o ditado, né? Tanto bateu até que chega a hora que furou. Então aqui tem uma exemplificação do preço da Traction. Ó, forma de bolhas de vapor, vai entrando aqui na engrenagem e vai fazendo essa erosão. Então vai descamando ali, vai tirando um pouquinho de material, até que chega uma hora que a gente está desse jeito aqui, ó, né? Lascou tudo nossa bomba e infelizmente você vai ter que fazer uma substituição. Então, o efeito da aeração e da cavitação sobre a bomba é o mesmo, danificação da estrutura, porém as origens são distintas, como a gente viu. Então, uma forma de identificação é o ruído produzido pela bomba. Falei para vocês aí. Então, aqui em bomba, outro sentido, assim como falei, o tato, a gente tem a audição também. Então, ela faz um ruído ali diferente, como se estivesse funcionando a vazio, né? Como se não tivesse óleo dentro do sistema. Esse óleo está entrando legal, esse óleo, só que não está saindo. O que está acontecendo com essa bomba? E aí, muito provavelmente, ela está já danificada, né? Então, o ruído produzido pela bomba, ele é diferente do ruído habitual, portanto, devemos ficar em alerta com relação à cavitação, pois ela pode causar consequências gravíssimas ao nosso sistema. Prejuízo, né? Causa prejuízo e, para quem é da manutenção, dor de cabeça, né? Porque aí você tem que fazer todo o reparo e a substituição. Outra coisa importante aqui, os filtros hidráulicos. Então, imagine que ligamos o motor e a bomba começou a bombear e todo o sistema está em funcionamento. Durante seu limpeza geral do sistema, né? Tem que drenar, tem que purgar. Você precisa de um reservatório esteja bom. Ali, como a bomba está muito próximo ao reservatório, né? Você vai abrir todo o sistema e limpeza geral, geral, geral mesmo, né? E dá trabalho, demora. Aí você precisa tomar os cuidados, quase fazer um retrofit, né, de reoperar o sistema. E é trabalho, né? Não tem jeito não. Então, o melhor é não cavitar, não ter esse fenômeno da aeração para a gente ter uma vida útil do nosso sistema mais longa possível. E sobre os filtros hidráulicos, né? Então, ligou a bomba, ela começou a bombear e todo o sistema está em funcionamento. Durante seu funcionamento, nós temos que nos preocupar com todos os seus componentes e não é diferente com o óleo, pois ele é o meio usado para a transmissão de energia. Portanto, devemos proteger o fluido de impurezas e meio de fazer isso é utilizando filtros. Então, a gente vai usar eles. Qual que é o ponto? Vai entrar aqui, vamos lá. Já fala vantagem e desvantagem, tem aqui do lado. Ó. Então, fica posicionado fora do reservatório e antes da bomba. Esse é o filtro externo. Vantagem: protege a bomba da contaminação do reservatório. Possui indicador informando a troca do elemento filtrante, porque está visível, e pode ser trocado sem desmontagem da linha. Troca o filtro ali, volta a operar. Tchau, obrigado. Desvantagem: pode bloquear o fluxo e prejudicar a bomba. Não protege elementos do sistema das partículas geradas pela bomba. Então, aqui tem reservatório, tem um filtro externo. Se tiver pelo celular, está pelo celular ou pelo computador, Wellington?
E eu usar um laser aqui, mas creio que você não vai conseguir ver, infelizmente. Mas aqui tem, né? Aqui embaixo temos o símbolo do reservatório, aqui o ponto mais baixo aí do desenho. E aí tem o filtro já logo depois do reservatório. Então aqui ele não protege se a bomba estiver gerando impureza, estiver cavitando aí, ou ela já estiver danificada, soltando algumas limalhas, né? Que a gente sabe que no nível bem pequeno é comum, mas no nível grande aí já é um sinal de alguma intervenção necessária. Então aqui mostrando essa bomba, um filtro externo, né? Antes da bomba, depois do reservatório. Temos também o filtro de pressão. Se está de pressão, é na linha de pressão, né? Depois da saída da bomba. Então, utilizado na linha de pressão, filtra partículas muito finas, protege os componentes do sistema por partículas geradas pela bomba, e a desvantagem é caro, pois sua carcaça deve ser projetada para suportar altas pressões. Então, aí já muda, né, a questão do material utilizado na construção desse elemento. Então já tem um custo maior. Dependendo do sistema que você tem que proteger, às vezes o custo, né, que eu sempre falo, o valor do ativo próximo ao valor do custo da adequação, da implementação do novo sistema. Wellington, eu presumo que você deva trabalhar com implementos agrícolas. Aí não é muito problema não. O custo disso aí pode ser caro para um sistema convencional, mas um implemento aí valendo 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e a produtividade que ele entrega, né, na hora da colheita, eu creio que cada tipo de cuidado seja válido, né, para equipamentos aí nesse valor. E temos o filtro de retorno, né, que é utilizado na linha de retorno antes do reservatório, protege o reservatório da contaminação do sistema, não opera sob pressão plena do sistema, porque já está mais baixa, né, já está retornando para o reservatório. Desvantagem: não protege os componentes do sistema por estar na linha de retorno. Pode gerar contrapressão e danificar algum componente do sistema. São os cuidados na linha de retorno. Outro elemento aqui nos grupos de acionamento são as mangueiras hidráulicas, né? Fundamentais, pois sem elas não seria possível que o óleo pudesse chegar aos autuadores. E além disso, ela dá mobilidade. Se você tem um sistema hidráulico móvel, né? Certamente será a utilização de mangueira. As escavadeiras, por exemplo, precisam realizar movimentação, as mangueiras possibilitam essa mobilidade. Então você vai mudar, né? Tem ângulos não, a gente chama de grau de liberdade, né? Então você tem um grau de liberdade, seja que usou escavadeira, você pode usar num guindaste, e tantos outros elementos aí hidráulicos precisam disso, né? E até os convencionais, muitas vezes a gente vai trabalhar também, tem muita mangueira. Mangueira é presente em praticamente todos os sistemas, né? Então, são compostas por três partes essas mangueiras. Tem um tubo interno, ou chamada de alma da mangueira. Em sua construção, usa-se material que possua estabilidade térmica, flexível e que seja compatível com o fluido a ser conduzido, para não ter uma reação química. Então, a mangueira já é apropriada para os tipos de fluido. Então, a gente procura no manual, procura pesquisa sobre a mesma, né, para trabalhar com ela. Então, estabilidade térmica, não ficar trocando calor o tempo inteiro. Flexível, que a gente acabou de falar, para alguns tipos de equipamentos, de ativos, e compatível com o fluido para não ter reação. Ele tem um reforço, né, ou também chamada de carcaça, e a parte interna que resiste à pressão. Na mangueira existe uma estrutura de aço em forma de espiral que circunda o tubo interno. A ideia é que quando a pressão se elevar, esse tubo interno se expanda. Então é nesse momento que o reforço segura a expansão do tubo interno para que não haja o rompimento. Então vocês vão ver também que a mangueira tem um limite de pressão que ela trabalha. Ah, o tubo interno segura. Geralmente já é calculado com fator de segurança. Tá lá 400 quilopascal, que depende muito do sistema. Vou usar um empírico aqui, 400. Aí o cara vai lá, não, 400 quilopascal é um bocado, hein? Vou usar PSI, um sistema que tá sem PSI. Lembra do sistema que eu montei com o pessoal na outra aula aqui? Sem PSI, a mangueira suporta até
600, vamos dizer que suporte até 600 PSI. Vai ter gente que fala, já coloquei 700, a mangueira aguenta. Mas isso aí afeta, porque a alma é projetada, vamos dizer que seja para 700 mesmo, e ele vende como 600 por fator de segurança. Mas não é por isso que a gente sabe que quando calcula, usa esse fator de segurança, que a gente tem que usar acima do que está especificado. Se é um fator de segurança, é justamente para que a gente utilize e garanta a segurança no nosso processo. Então é muito comum, eu já vi muita gente falando, se está 300, pode jogar 350 que aguenta. Fator de segurança que salva, mas não é o ideal que a gente trabalhe com isso. Então, se é 350, compra uma mangueira que resiste a 350, 400, que ela vai ter uma vida útil mais, pensando no aspecto só de estar sofrendo pressão, a vida útil mais longa. E temos a cobertura ou capa, né, que é a parte externa da mangueira, protege o reforço de agentes externos que podem danificá-los. Então, choques mecânicos, intempéries, dependendo aí do que tiver, se tiver algum outro evento, né, que possa danificar, tem essa parte externa da mangueira aí justamente para protegê-lo. E os tipos de conexões, né? Nos extremos das mangueiras são fixadas conexões do tipo engate rápido e anti-vazamento. Essas conexões são usadas para conectar as mangueiras nas vias das válvulas direcionais ou nos atuadores. Então temos a Skive e no Skive, né? Tá aqui a conexão, o exemplo da conexão Skive. Então, pois para fixá-la precisamos descascar a mangueira e fixá-la com uma abraçadeira para que não se solte durante a sua utilização. E a no Skive, né? A conexão em que não há necessidade de descascar a mangueira, pois a conexão possui um tubo de aço onde encaixamos a mangueira e depois esse tubo é prensado fixando. Então tem as duas formas, né? Então precisa da abraçadeira para fixar a conexão Skive. E a não Skive, você depois prensa, né? Encaixa a mangueira e prensa esse tubo para a mangueira. Então, com isso, né? A gente chega até onde está projetado para hoje, Wellington. Então, os elementos de atuação: bomba, motor, filtro, reservatório e o líquido. Show de bola? Ficou alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Fica à vontade, meu rei. Deixa eu ver seu feedback aqui. Alguma dúvida, pode ficar à vontade, Wellington. Ah, show de bola. Pode ir lá? Creio que você esteja digitando. Ah, show de bola então, Antônio. Se não tem nenhuma dúvida, agradecer sua presença, né? Valeu aí por estar presente para a gente trocar essa figurinha. Pedido, fazer um pedido além. Você conseguiu um fone aí emprestado, eu creio que você vai contribuir muito com o pessoal que assiste o vídeo depois, quem é do terceiro turno, né? Você tem muito conhecimento aí que você pode passar para os outros e para mim também. Não vou esconder, não, que eu gosto de vir aqui para aprender com vocês também, né? Então, cada um trabalha numa área e sempre tem um conhecimento que é muito bom da gente ter e realmente eu gosto muito de aprender com vocês. Beleza? Show de bola. Agradeço aí sua presença. Boa semana, bons estudos. Fique com Deus e até a nossa próxima web, Wellington. Tchau, tchau.